Falando nisso, falando em indignação, os protestos que tomaram conta das ruas da capital em junho deste ano completam hoje 100 dias. E tudo começou por causa de reduzir o preço da passagem. Mas depois, outras reivindicações começaram a surgir. Nós vamos ver uma matéria então especial que o nosso repórter, meu colega e amigão Ticiano Kessler, preparou. 100 dias daquela indignação da população que não aguenta mais ver essas barbaridades por parte dos nossos governantes. Na sua tela. Junho de 2013. Milhões de brasileiros vão para as ruas. Os protestos contra o aumento das passagens de ônibus ganham uma dimensão muito maior que o esperado. Os manifestantes também cobravam punição para os corruptos e melhores serviços em áreas como transporte, saúde, educação e segurança. A popularidade dos governantes foi abalada. Para este cientista político, o impacto vai chegar nas urnas. Uma boa margem desse desgaste permaneceu e certamente vai afetar a capacidade desses governadores e da presidente da República disputarem a reeleição no próximo ano. O estopim para a mobilização histórica que tomou conta do país foi em Porto Alegre. Aqui neste largo, em frente à prefeitura, ocorreram meses antes os primeiros protestos contra o aumento da tarifa do transporte público. Além da multidão nas ruas, uma decisão judicial derrubou o reajuste da passagem. Tivemos muito orgulho de que no Brasil inteiro, a partir dali, com o auge em junho, as pessoas colocavam faixas em São Paulo, Rio de Janeiro, queremos repetir Porto Alegre. Durante os protestos também houve depredação e violência. Confrontos entre manifestantes e policiais, um cenário de guerra registrado pela equipe da Band. Está um pouco difícil trabalhar aqui, a gente consegue perceber de perto o efeito da bomba de gás lacrimogêneo. A gente, por segurança, começou a se afastar, porque ficou muito difícil trabalhar e conseguir fazer o registro. Este foi considerado o protesto mais violento em Porto Alegre até agora. A Praça da Matriz, sede dos 3 poderes do Estado, também foi palco de protestos e de confrontos. Por toda a região, moradores e comerciantes tentaram se proteger da ação de vândalos que estavam entre os manifestantes. Em lojas e prédios foram colocados tapumes de madeira como este, que agora está todo pichado com palavras de ordem e até hoje não foi retirado. Dezenas de pessoas foram presas pela Brigada Militar e mais de 70 indiciadas pela Polícia Civil. O trabalho da brigada, digamos assim, foi feito, foi conduzir essas pessoas para a delegacia, o delegado fazer o inquérito, entregar ao Ministério Público, por sua vez, então toda a persecução penal realizada e agora está no judiciário. A violência pode ter afastado muita gente dos protestos. Eu acredito que a população se assustou com a violência desses grupos anarquistas e dos vândalos que participaram das manifestações, O gigante acordou mesmo? Será que voltou a dormir? Líderes de movimentos sociais garantem: a mobilização por um Brasil melhor apenas começou. Agora a gente descobriu uma nova forma de participar, que é se mobilizando, indo para as ruas, reivindicando os nossos direitos por nós mesmos. Essa eu acho que é a principal herança das mobilizações de junho, além de algumas vitórias concretas que nós tivemos, O povo nas ruas derrubou a tarifa de ônibus em mais de 100 cidades, como ocorreu em Porto Alegre. Depois da mobilização, o governo federal contratou médicos estrangeiros para atender a população carente. Os protestos pressionaram o Congresso Nacional a votar o fim do voto secreto dos parlamentares. Será que o Brasil mudou de verdade? Eu acredito no retorno, sim, das grandes manifestações. Acho que isso ocorre a partir do final deste ano, ainda de 2013, com certeza em 2014, não há a menor dúvida disso, porque muitas coisas não foram conquistadas. O que veio foi muito pouco. A gente olhando as imagens ali, são impressionantes. Realmente, o que foi a mobilização popular
em torno, tudo começou por causa do aumento ali da passagem de ônibus e depois outras reivindicações vieram e a gente vê as imagens ali, foi realmente uma grande mobilização. E como a gente viu na reportagem também do Ticiano, o que assustou também foram os pequenos grupos que cometeram atos de vandalismo. Isso aí realmente foi complicado. Aliás, foi a Bianca, isso aí realmente foi complicado, foi bastante complicado. E aí a gente vê agora realmente, fica a pergunta, será que o Brasil mudou? Será que realmente a gente vai ter novas manifestações em função das eleições do outro ano? Então a matéria do Ticiano realmente faz essas perguntas e fica aí para você em casa. Agora, uma coisa ficou certa, ninguém aguenta mais essa indiferença, essas falcatruas cometidas por nossos governantes, não é, Bianca? Pois é, Cláudio, eu acho que essa resposta de se o Brasil mudou mesmo, a gente vai ter no resultado nas urnas. Qual vai ser o resultado dessas urnas? Aí a gente vai ver, mudou ou não mudou. E como tu disseste, e o cientista social mesmo que apareceu na reportagem do Ticiano mostrou, muita gente se afastou desses protestos devido à violência. À direita dessa imagem, a gente vê à esquerda no vídeo dos policiais ali, esse prédio com tapumes, em que o Ticiano estava na frente, na hora que aparece na reportagem, é o prédio onde mora o prefeito, José Fortunati. Num dos protestos que eu acompanhei com o Rogério Aguiar, a gente viu ali os manifestantes colocando fogo num boneco que representava o prefeito. E aquele perigo até, um risco iminente de incêndio, claro. Até os bombeiros se aproximaram, risco para os vizinhos do prefeito, que não tem nada a ver com a situação, claro. E o prefeito não estava nem em casa. Então, o pessoal passou um pouquinho da medida. Aquele grupo Black Bloc, que tapava a cara para sair quebrando tudo, isso é complicado. Eu acho que quando tu tem uma opinião, tu tem que mostrar a cara e defender. É isso que o cidadão de bem tem que fazer. Eu defendo uma opinião, eu sou Bianca Zucchetto, eu mostro a minha cara. Sem dúvida, muito bem comentado. A gente tinha ali aqueles manifestantes com o rosto tapado e eram que faziam os atos de vandalismo. Isso afugenta o cidadão de bem de perto. Exatamente. Uma pessoa vai levar seu filho para mostrar um exemplo de cidadania, como a gente estava conversando, por medo da violência, não vai mais levar um adolescente de 12, 13 anos. Exatamente. Não vai se arriscar. Uma pessoa de mais idade que não tem como fugir ou correr, também não vai se aproximar numa situação dessas. Exatamente, e isso assustou. E uma manifestação importante, uma manifestação extremamente importante, com reivindicações importantes e acaba perdendo força, porque a gente viu ali, a gente mostrou lojas, pequenas lojas de pequenos comerciantes completamente quebradas. A imprensa foi reprimida, teve gente que... Sofremos na pele. Sofrendo exatamente ali, teve gente ferida, teve gente machucada, teve patrimônio público particular depredado, muita gente realmente machucada. Então, tanto por lado da polícia, como por lado dos manifestantes, por uma minoria. Tudo bem, realmente, a maioria da população estava lá protestando pacificamente. Cláudio, eu moro no Perimetral, na Loureiro da Silva, e de duas manifestações que eu não acompanhei, caminhando, eu acompanhei pela janela da minha casa. E a gente via que os vândalos pegavam aqueles contêineres de lixo, viravam, tentavam botar fogo, enquanto as pessoas de bem que estavam no protesto tentavam desvirar, colocar o lixo de volta para dentro, tentavam apagar o fogo. Mas os vândalos agrediam a socos e pontapés e impediam os manifestantes de bem que estavam no meio do protesto de tentar consertar aquele quebra-quebra que o pessoal mascarado estava proporcionando. Esses merecem cadeia. Esses merecem ser presos, merecem ser punidos. O sujeito que vai para a rua para quebrar ali container de lixo, para depredar, para jogar pedra, quebrar carro estacionado, esse tem que ser preso. Esse tem que estar na cadeia. Esse é vagabundo, ele só está pela esculhambação. Exatamente, está quebrando o patrimônio que a gente pagou com o nosso trabalho. Exatamente. Que a gente pagou com os impostos que a gente paga com o nosso trabalho. Então fica complicado. São imagens que para mim até são agressivas. São tristes, olha ali, você está falando exatamente ali, os containers cheios de fogo. E eu vi essas imagens das pessoas depois desvirando. Porque a sua cidade, o container faz parte da sua casa. Exato, mas durante o protesto, os manifestantes de bem tentavam consertar aquilo, recolher o lixo e colocar de volta para dentro do container. E quem estava afim do quebra-quebra, os vândalos impediam. Chegavam a bater nas pessoas que tentavam resolver marginais, o problema. Né? Exatamente. São marginais. Aí é bandido, aí não é manifestante. Aí é bandido e lugar de bandido é na cadeia. Manifestante não é isso aí. Não é isso aí. A gente está pagando tudo que quebraram, a gente está pagando agora.
Estão tirando, exatamente, estão tirando aí, tem lojas ali, tirando o patrimônio privado. E não foram só as grandes corporações que foram atingidas pelos manifestantes. Tinha salão de beleza de uma pessoa que trabalhava sozinha ou de 2 pessoas. Exatamente. Lojas de brechó. Exatamente. E aí, 28 carros danificados na João Alfredo, na Cidade Baixa. Cara que não tem nada a ver com isso, o sujeito tá lá pagando, comprou seu carro, tá lá pagando com o suor do trabalho, paga o IPVA, paga seguro, paga nada, estacionou, foi dormir, quando voltou tava o carro todo quebrado. Tinha gente que pulava em cima dos carros, não bastava quebrar vidro, eles amassavam toda a lataria. O que tem a ver? A gente teve perda total com o seu carro, o que tem a ver lá com o cara lá, o grandão, o político corrupto de Brasília? No manifesto do dia 7 de setembro, só ali na Salgado Filho, 2 agências bancárias foram destruídas, a fachada delas foi destruída, com as vidraças totalmente quebradas. O IGP, o Instituto Geral de Perícia, onde você tira a sua carteira de identidade, onde você faz seus documentos, tem tudo lá, tem as câmeras, tem computador. Eu me lembro que era antigamente, 10, 15, 20 anos atrás, era um problema, você tinha que levar sua foto, você tinha que esperar na fila, tinha uma função, tudo quebrado, agora tudo modernizado, tudo novinho, foram lá e quebraram tudo. Não entendo o porquê. E a gente está pagando isso.